pessoal, mais uma vez estamos juntos para falarmos sobre o tema mal de Alzheimer, continuando com o tema luto, né? Não o luto tradicional, e sim o luto do processo da doença. Hoje eu vou estar falando sobre o luto do corpo físico, tá? O que significa este luto? O luto do corpo físico no Alzheimer é um processo emocional profundo e muitas vezes silencioso, tá? Ele acontece de forma gradual. À medida que a pessoa amada vai embora, né? Ainda em vida, você percebe quando você é um cuidador ou tem alguém na família com Alzheimer, como é o meu caso, com a minha mãe, você presencia isto diariamente, tá? Diariamente você vai percebendo que ela vai perdendo habilidades cognitivas, memoriais e traços da personalidade que antes a definiam, não a define mais. É como se o luto começasse antes da morte biológica e que chamamos o luto antecipado, como eu já falei no vídeo anterior desse luto antecipado. E essa semana foi bem difícil para mim. Esse final de semana a minha mãe teve um desfalecimento assim de uns 5 minutos. Eu creio que você que está com a sua mãezinha, o seu paizinho, ou mesmo o cuidador que cuida de alguém, eles têm esse tipo, faz parte do processo, no último estágio, que é o caso da minha mãe, tá? Simplesmente eu a levantei, dei o café da manhã para ela, fiz até um mingauzinho e levei ela ao banho após o café. E eu vou até deixar isso bem enfatizado, que quando a pessoa está no último estágio do Alzheimer, nós temos que evitar que ela bata a cabeça. Ela estava na cadeira de banho e se jogou para trás. Conforme ela se jogou para trás, ela bateu a cabecinha na parede. Não foi com muita força, não foi. Só que foi o processo assim rápido. Ela perdeu os sentidos, tá? Ela perdeu os sentidos. E o que a gente deve fazer? Imediatamente deitá-la. Foi o que eu fiz. Deitei ela no chão do banheiro e chamei o meu esposo. E meu esposo veio dar os primeiros socorros junto comigo. Mas foi muito difícil. É esse processo que a gente fala que é o luto antecipado, que você vê a pessoa partindo e de repente a pessoa se reanima e quando retorna, parece que nada aconteceu. Então ela ficou 5 minutos com meu esposo dando os primeiros socorros e eu já ia chamar o SAMU. Quando eu levantei para chamar o SAMU, depois de ter lavado ela todinha no chão mesmo, viu, pessoal? É realmente desgastante, é muito triste, mas é o que acontece. Eu creio que você já deve ter passado por isso, né? Você cuidador, você filho, você filha, deve ter passado por esse momento. Então, é desesperador, mas enfim, ela reanimou-se. Reanimou, trocamos ela, trouxemos ela para a sala, ficou sentadinha e, pessoal, no dia seguinte foi como se não tivesse acontecido nada. Então já fica a dica aí para vocês. Toma cuidado para que ela não bata a cabeça. Que já foram 2 momentos que aconteceu isso. Aconteceu com a irmã minha também. Esse mesmo processo dela bater a cabeça e desfalecer. Então uma dica que eu tô dando para vocês de experiência do cotidiano, do meu cotidiano, ok? Não é fácil, pessoal, mas são essas trocas de experiências que a gente vai ficar mais atenta com os nossos, para quem ainda não passou por esse momento. E se passar, não se desespere, faz parte do processo. Então, pessoal, à medida que o Alzheimer avança, a pessoa pode perder a capacidade de realizar as tarefas simples. É normal.
tá? Infelizmente é isso que acontece. Comandar, comer ou se comunicar. Este luto está relacionado à perda da autonomia e das capacidades físicas da pessoa, o que também pode gerar sofrimento para quem cuida dela, que é o meu caso, que eu acabei de falar para vocês o que aconteceu, tá? Ver alguém que antes era ativo e independente e agora essa pessoa torna-se dependente de você ou de um cuidador pode ser emocionalmente devastador, que é o meu caso. Porque esse final de semana, sim, para mim, foi um dos piores. De todo o processo de 14 anos que eu cuido da minha mãe, esse processo desse final de semana foi assim, muito, muito, muito desgastante. Foi muito, muito preocupante e triste. Já orientei a cuidadora para ter esses cuidados, para quando for dar banho, se possível, dar banho em 2 pessoas, que uma fica atrás, para que ela não tenha essa reação novamente de bater a cabeça. E com certeza, ao bater a cabeça, ela desfalece. Pode ser que em alguma situação nem volte. Porque dessa vez eu pensei que eu tinha perdido. Eu pensei que eu tinha perdido minha mãe mesmo pro luto tradicional, tá? É muito triste falar isso, mas é a realidade que eu vivo. Eu vivo um dia de cada vez. Todos que perguntam da minha mãe, eu sempre falo: hoje finalizei o dia com sucesso. E isto é dia após dia. Então, gente, o luto que eu estou sempre falando com vocês aqui, que não é o tradicional, é este, que a gente vive o dia a dia, como eu vivi esse final de semana. Se você já passou por esse momento, você sabe do que eu estou dizendo. Se você não passou por esse momento, fica a dica para você. Fica atenta, não deixa com que aconteça essa parte de bater a cabecinha, que é algo assim imprevisível. Quando você menos espera, acontece. Então, fica aí a minha dica para vocês. Até o próximo vídeo, tá? E nós estaremos ainda continuando a falar sobre o luto. Uma semana abençoada para todas nós e até o próximo vídeo.